Olá, sexto ano, vamos para a nossa revisão. Para a avaliação da próxima semana, nós teremos o assunto substâncias e misturas e reações químicas, as suas evidências e as transformações. Então, nós iremos revisar com base na avaliação que vocês terão na próxima semana. Fiquem atentos ao horário, aos dias, tudo certinho, porque vocês devem entregar essas provas no prazo que foi estipulado lá no cronograma, ok? Então, não deixe de entregar no prazo correto para que vocês não sejam prejudicados. Então, vamos lá. Começaremos, então, com substância. Nós vimos que a maioria da matéria que se encontra no planeta, ela é uma mistura de substância e não uma substância pura. Então, a água que a gente toma, a água potável que a gente toma, ela não é considerada uma substância, e sim uma mistura. Por quê? Para que ela seja uma substância, a água ela precisa ter apenas os componentes H2O. Mas a água potável ela tem outros elementos, alguns sais, como flúor, por exemplo, que é adicionado à água. Então, ela deixa de ser uma substância e passa a ser uma mistura de substância. Um suco de laranja, quando a gente pega a laranja, corta ela, espreme, não põe água nem açúcar, ele não vai ser uma substância, porque a laranja ela é formada por vários elementos. Vitamina C, complexos B, vitamina A. Então, ela vai deixar de ser substância e passa a ser apenas uma mistura de substância. E essa mistura de substância, ela pode ser classificada em homogênea ou heterogênea. Vocês estão lembrados, né? Homogênea, quando é que a gente classifica homogênea? Quando apresenta apenas uma fase. A mistura homogênea, ela vai apresentar apenas uma fase. Então, ela é monofásica. Quando a gente observa uma mistura e a gente só apenas consegue ver um elemento, então ela apresenta uma fase, mistura homogênea. Então, um exemplo, a água e o açúcar. O açúcar ele vai dissolver na água e a gente não vai conseguir ver o açúcar, a gente vê apenas um elemento. Então, ela é uma mistura homogênea. Quando eu acrescento água, óleo e açúcar, então vai deixar de ser uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu vou conseguir ver o óleo. Então, eu vejo o óleo, vejo a água, mas não consigo ver o açúcar. Quantas fases nós temos nessa mistura? 2 fases apenas, que é eu consigo ver o óleo e a água. O açúcar dissolvido eu não consigo ver, então não vou contar ela como uma fase. Então, nessa mistura, uma mistura heterogênea, apresentam 2 fases e 3 componentes. Quem são os componentes? Água, açúcar e óleo. 2 fases porque eu consigo ver apenas 2 elementos. Então, fiquem bem claros para que vocês não se confundam. Mistura homogênea, uma fase, a gente só consegue ver um elemento, mas pode ter vários componentes. Água e álcool, por exemplo, 2 componentes, uma fase, mistura homogênea. Água, açúcar, areia, óleo, nós temos aí uma mistura heterogênea. Quantos componentes? Água, açúcar, areia, óleo. 4 componentes. Quantas fases? Nós temos apenas 3 fases. Por quê? Porque o açúcar vai dissolver na água. A gente vai apresentar 3 fases. E quando vocês pegam um copo com água, mas a água está quente, eu quero gelada, eu vou colocar 3 cubos de gelo. Coloquei 1 cubo de gelo. Quantas fases apresentaram? 2 fases. Eu vejo a água no estado líquido e vejo a água no estado sólido, que é o gelo. Então, eu tenho 2 fases, é uma mistura heterogênea. Quantos componentes temos aí? 1 componente. Por que 1 componente? O gelo é água no estado sólido. Nós temos a água no estado líquido. 2 são 1 componente, 2 fases, mistura heterogênea. Nós sabemos que a matéria ela sofre várias transformações. Essas transformações podem mudar a sua composição ou não. Então, essas transformações a gente vai classificar em transformação química ou transformação física. Quando é que eu vou classificar em transformação química? Eu vou classificar em transformação química
quando aquela transformação gerou uma nova substância. Então, eu tenho uma substância inicial e a substância final, ela é outra substância. Então, se transformou em uma outra coisa, é uma transformação química. Quando a matéria, ela se transforma, mas continua sendo a mesma matéria, ela é uma transformação física. Vamos lá, um exemplo. Eu pego uma folha de papel e rasgo. Deixei ela vários pedaços. Houve transformação? Sim. Mas o que aconteceu? A matéria continua sendo a mesma. Quem é a matéria? Papel. Quando eu corto em pedaços, ela deixa de ser papel? Não, continua sendo papel. Então, é uma transformação física. Se eu pegar esse mesmo papel e queimar esse papel, ele vai ser uma transformação química. Deixou de ser papel? Sim, a matéria é o papel. Quando eu queimo, deixa de ser papel e se transformou em cinzas. E libera gás carbônico também. Então, é transformação química. Na transformação química, eu posso também chamar de reação química. Então, quando acontece uma reação química, eu digo que houve uma transformação química. Vocês fizeram alguns experimentos em que alguns, a maioria deles, houve essa transformação química. Quando, por exemplo, a gente faz um brigadeiro que põe ao fogo, todos aqueles elementos, a gente põe o brigadeiro, aliás, põe o chocolate, leite condensado, mistura tudo, ele forma uma mistura homogênea, a gente só vê um elemento, mas tem vários componentes. Ao colocar no fogo, ele vai ter uma nova consistência, um novo cheiro e sabor diferente também. Então, houve uma reação química, uma transformação química. Então, para conhecer uma reação química, a gente tem que observar esses fatores. Então, se há alteração no odor, ou seja, no cheiro, por exemplo, quando a gente faz uma comida, então o estágio inicial ele tem um cheiro. Quando ele está cozido, ele vai passar a ter um outro cheiro. Então, houve uma reação química. A mudança de cor, quando a gente vai atingir o nosso cabelo, então vários produtos químicos estão agindo aqui no fio do cabelo para que haja essa alteração de cor. Então aqui é uma transformação química. Quando a maçã ou a laranja, ela entra em decomposição, muda o cheiro, muda a cor, muda até a forma, inicial, que era de inicial. Então houve uma transformação química. A liberação de gás também é uma evidência de que há uma reação química. Quando, por exemplo, eu ponho um comprimido efervescente, dentro do copo de água vai haver a liberação de gás. Então, isso houve o quê? Uma reação química. Mas preste atenção, no refrigerante. O refrigerante, ele já possui o gás carbônico. Então, a gente vê esse gás em formas de bolha. Quando a gente abre o refrigerante, ele escapa. Então, isso é uma reação química? Não é uma reação química. Houve a liberação de gás, mas que ele já estava lá no componente. A gente conseguiu observar. Quando a gente abriu, ele escapou. Então, não houve interação de elementos para que produzisse o gás. O gás já existia e ele apenas, vamos dizer, fugiu, sumiu. Então, não foi uma reação química, e sim uma transformação física. Quando o elemento ele age com outro elemento ou se decompõe, transformando, liberando gás carbônico, aí sim é uma reação química, como um fermento, por exemplo. Quando a gente põe o fermento no bolo, a massa cresce, então houve liberação de gás. Essa liberação de gás é uma evidência de que houve reação química e por isso o pão, a massa cresce. A liberação de luz e calor também é uma forma de evidência de reação química. Então, os fogos de artifício, por exemplo, a queima de uma fogueira é um exemplo de reação química onde houve a liberação de luz e calor. A reação química, ela pode ter maior velocidade ou não. Então, depende da superfície de contato da matéria e depende também da temperatura. Quanto maior temperatura, maior reação, maior velocidade. Menor a temperatura, menor a velocidade. O mesmo a gente tem a superfície de contato. Então, se, vamos supor, no nosso organismo, por exemplo, o nosso organismo ele
está cheio de reações químicas. Então, nosso corpo vive reações, tanto reações físicas como a reação química. Então, a gente mastiga o alimento, aqui é uma transformação física. Eu só estou deixando ele em pedaços menores. Então, quando as enzimas vão atuar nesses alimentos, transformando ele em nutrientes como carboidratos, lipídios, há uma transformação química. Há uma transformação química. Então, veja só, se eu estou comendo rápido, por exemplo, engolir, o que é que vai acontecer? Vai dificultar na digestão, porque a superfície de contato com as enzimas vai ser mais difícil. Então, a velocidade da reação vai ser menor. Quando eu como devagarzinho, trituro os alimentos, deixo ele, a gente mastiga bem, deixa ele bem pequenininho, bem triturado, então vai facilitar na digestão, porque vai acelerar a reação da digestão. Então, isso é a superfície de contato. Quanto menor a matéria, maior a superfície de contato. Quanto maior a matéria, menor a superfície de contato. Então, se eu tenho uma tora de madeira e ponho para queimar, ele vai demorar mais do que se eu deixar ele em pedaços menores, em lascas, por exemplo. Vai queimar mais rápido. Então, a velocidade, ela pode alterar, dependendo da superfície de contato ou temperatura, pode aumentar a velocidade ou diminuir. Na página 27, no caderno de atividade de vocês podem acompanhar aqui. Na questão 12, a fermentação é um processo responsável pela produção de inúmeros produtos que consumimos diariamente. Desses produtos, o mais conhecido é o pão. O pão cresce em virtude da presença do fermento, normalmente em massa de pães. É adicionado fermento biológico, que nada mais é do que uma espécie de fungo, que é a levedura. A levedura age sobre as moléculas de açúcar, glicose, presente na farinha e produz álcool, o etanol, e gás carbônico, CO2. Durante o aquecimento da massa no forno, o processo de fermentação acelera o álcool produzido e ele evapora. Então, de acordo com as informações do texto e os seus conhecimentos sobre a transformação da matéria, responda. Na letra A, nós temos que tipo de transformação ocorre na produção do pão. Então, nós temos aí a transformação química. É uma reação química. Vocês vejam que a adição de fermento, o fermento vai agir lá com o açúcar, vai haver alguma alteração na composição. Então, houve alteração na composição, transformou em uma nova substância, é uma transformação química. Então, quais foram as evidências que nós vimos nessa transformação? Nós vimos mudança de cor e liberação de calor, com o aumento da temperatura. Na letra C, nós temos aí qual seria a representação do processo de fermentação, indicando os reagentes e o produto. Então, a gente lê o texto lá em cima. E ele quer saber qual é a equação, como fica essa equação química da formação do fermento. Então, ele quer a formação do fermento. Então, vamos aqui para responder a essa questão. Então, nós temos aí, ele quer saber quem são os reagentes e quem são os produtos. O reagente aqui nós temos como reagente o açúcar. O reagente é o açúcar. E temos como produto, vou colocar um P aqui para produto, nós temos como produto o álcool e gás carbônico. Eu vou colocar o CO2 para simplificar. Então, quando a gente vê, quando o fermento ele age na massa, aí o que acontece? Né? O açúcar, que é o reagente, ele vai ser decomposto, né? Vai ser, o fermento vai alimentar desse açúcar e vai produzir álcool e gás carbônico. Então, eu já sei que o açúcar é o reagente, álcool e gás carbônico é o produto. Então, como vai ficar a equação? Lembrando, vocês lembram que o reagente ele vai ficar no lado esquerdo. Então, eu tenho o açúcar, é o reagente. Eu só tenho um reagente, então não preciso colocar um sinal mais, porque eu só tenho um reagente.
Para indicar o produto, eu vou colocar a seta. Depois da seta, eu coloco o produto. Quem são eles? O álcool. Como eu tenho duas substâncias no produto, eu vou separar com um sinal de mais e colocar a próxima. Se eu tivesse aqui 3 substâncias, eu colocaria um outro mais e a outra substância. Então, aqui é uma equação química. Então, se, por exemplo, eu tenho uma reação química em que C vai reagir com D e vai produzir CD. Quem é reagente? C e o D. Quem é o produto? CD. Tudo que vier antes da seta nós chamamos de reagente. Tudo que vier depois da seta nós iremos chamar de produto. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Nós acabamos de ver como é que a gente organiza uma equação química. Então, para organizar a equação química, primeiro eu tenho que identificar os reagentes, depois o produto. Então, bem simples. Identifiquei o reagente, eu coloco ele no lado esquerdo. Se tiver mais de um reagente, eu vou separá-los com um sinal mais. Para indicar o produto, colocarei a seta e escreverei o produto. Se tiver mais de um produto, também vou separar com um sinal mais. Então, não esqueçam. E para que vocês venham treinar, testar o conhecimento de vocês, vocês vão pegar o caderno de atividade de vocês e vão responder na página 22 a questão 1, apenas a questão 1. Na página 23, vocês vão responder as questões 3, 4 e 5, apenas. Aí vocês vão para a questão 24, a página 24, e respondem a questão 7. Então, vocês vão tentar responder, envia para mim. Se vocês tiverem dúvida em alguma questão ou errou alguma questão, eu vou fazer essa correção individualmente, explicando a vocês como resolver. Qualquer dúvida nessa revisão, por favor, entrar em contato comigo, porque na semana de avaliação eu não vou estar respondendo a dúvidas de vocês. Então, a dúvida que vocês tiverem, eu estarei disponível essa semana. Professora, eu não entendi isso. Então, eu posso dar outros exemplos, explicar a vocês como resolver. Então, tentem responder essa atividade, tirem as suas dúvidas, para que na próxima semana vocês possam fazer uma boa prova. Então, é isso. Até mais.